A porta abriu-se de repente com um estrondo que fez o coração de Miguel saltar no peito. Diante dele, encharcado até os ossos, estava um homem alto, de olhos verdes intensos, tremendo sob a chuva torrencial que caía sobre Lisboa naquela noite de outono. Por favor, preciso de ajuda, murmurou o estranho, a voz rouca quase perdida no rugido do trovão. Miguel hesitou apenas um segundo. Morava sozinho naquele pequeno apartamento no bairro Alto, e abrir a porta a um desconhecido em plena tempestade era loucura. Mas algo na expressão daquele homem, uma mistura de desespero e dignidade ferida, tocou-lhe fundo. Puxou-o para dentro, fechou a porta contra o vento gelado e entregou-lhe uma toalha. Meu nome é Tomás, disse o homem enquanto secava o rosto. O meu carro avariou 2 ruas abaixo. Não consigo chamar ninguém, o telemóvel morreu. Tinha um sotaque refinado, roupa cara mesmo encharcada, fato cinzento escuro, camisa branca colada ao corpo. Miguel reparou nos traços perfeitos, no cabelo castanho molhado caindo sobre a testa. Sentiu um calor subir-lhe ao rosto e desviou o olhar. Miguel era professor de piano no Conservatório Nacional. Aos 32 anos, vivia uma vida tranquila, quase invisível. Gay desde sempre, nunca tivera uma relação séria. A família, conservadora e do interior, cortara contato quando ele assumira a orientação sexual aos 25. Desde então, a música era o seu refúgio. Dava aulas, tocava em pequenos recitais, evitava olhares que pudessem prometer mais do que amizade. Enquanto preparava chá quente, observava Tomás discretamente. O homem parecia exausto, mas havia nele uma autoridade natural. Obrigado por isto, disse Tomás, aceitando a caneca. Não imaginava encontrar alguém tão gentil numa noite assim. Os olhos cruzaram-se por um instante longo demais. Miguel sentiu um arrepio que não era do frio. Conversaram durante horas. A tempestade não dava trégua, e Tomás não queria arriscar voltar à rua. Contou que era empresário, viajava muito, estava em Lisboa para reuniões importantes. Omitiu detalhes, e Miguel não insistiu. Em troca, Miguel falou do piano, das sonatas de Beethoven que mais amava, da forma como a música preenchia o vazio dentro dele. Tomás escutava atento, como se cada palavra fosse preciosa. Quando o relógio marcou 2 da manhã, a chuva diminuiu. Tomás levantou-se. Tenho de ir amanhã, tenho uma reunião cedo. Hesitou na porta. Posso ter o seu número? Gostaria de agradecer devidamente. Miguel anotou num papel, o coração acelerado. Quando Tomás saiu, o apartamento pareceu subitamente vazio. No dia seguinte, Miguel recebeu uma mensagem: café esta tarde. Para agradecer. Tomás aceitou imediatamente. Encontraram-se numa esplanada na Praça do Comércio, com o Tejo brilhando ao fundo. Tomás apareceu impecável, fato novo, sorriso aberto. Conversaram como velhos amigos. Miguel sentiu-se vivo pela primeira vez em anos. Os encontros multiplicaram-se. Jantares discretos, passeios pelo Alfama ao fim de semana, concertos no Gulbenkian. Tomás era culto, divertido, sensível. Tocava guitarra clássica amadoristicamente e pediu a Miguel que lhe desse algumas dicas de leitura musical. As mãos tocaram-se acidentalmente sobre as cordas, e nenhum dos dois afastou-se. Miguel apaixonava-se rapidamente. Mas algo inquietava. Tomás nunca falava da família, nunca o convidava para casa, nunca mencionava colegas de trabalho pelo nome. Quando Miguel perguntava sobre o emprego, Tomás desviava: é aborrecido, prefiro falar de ti. Miguel aceitava, temendo pressionar e perder o que começavam a construir. Uma noite, após um recital onde Miguel tocara shopping com emoção rara, foram jantar num restaurante pequeno no Chiado. Sob a luz das velas, Tomás pegou na mão dele sobre a mesa. Miguel, há algo que preciso contar-te. O coração de Miguel parou. Eu nunca namorei um homem antes. Sempre escondi quem sou. O meu mundo não permite. A voz tremia. Miguel apertou-lhe a mão. Eu entendo. Vamos devagar. Naquela noite, pela primeira vez, beijaram-se. Foi doce, tímido, cheio de anos de repressão. Miguel sentiu lágrimas nos olhos. Pensou que finalmente encontrara alguém que o compreendia. Mas o destino preparava uma surpresa cruel. 2 semanas depois, Miguel recebeu um convite formal por correio,
um envelope luxuoso com o logotipo da Almeida e Filhos, a maior empresa de tecnologia de Portugal. Era um convite para um recital privado de beneficência no Palácio da Bolsa, no Porto. O organizador pedia especificamente a presença do aclamado pianista Miguel Ferreira. Surpreendido, ligou a Tomás. Recebi isto, achas que devo ir? Tomás pareceu hesitante ao telefone. Se quiseres, é uma boa oportunidade. Algo na voz dele soou estranho, mas Miguel atribuiu ao cansaço. No dia do evento, Miguel vestiu o seu melhor fato e viajou de comboio para o Porto. O salão estava repleto de elites, políticos, empresários, jornalistas. Tocou magnificamente, uma seleção de Liszt e Rachmaninoff que deixou a plateia em silêncio emocionado. Ao final, aplausos intensos. Quando desceu do palco, uma mulher elegante aproximou-se. Professor Ferreira, que interpretação sublime. Permita-me apresentar-me, sou Catarina Almeida, diretora executiva da Almeida e Filhos. Sorriu com cortesia profissional. O nosso CEO insistiu pessoalmente que o convidássemos. Disse que o conhecia e que era imperdível. Miguel gelou. O CEO conhece-me. Catarina riu. Sim. Tomás Almeida. Não lhe disse que era ele quem pagava as suas aulas indiretas? Ele é um grande admirador seu. O mundo girou. Tomás Almeida. O nome mais poderoso dos negócios portugueses. Herdeiro de um império familiar conservador, conhecido por ser implacável nas negociações e solteiro convicto, segundo as revistas cor-de-rosa. Nunca houvera um único rumor sobre a vida privada. Miguel sentiu o chão sumir. Todas as omissões fizeram sentido. Tomás não era apenas um empresário comum, era o CEO que aparecia na Forbes Portugal, que dava entrevistas sobre valores familiares tradicionais, que financiava causas católicas conservadoras. Procurou na multidão. Encontrou num canto, de copo na mão, conversando com investidores. Os olhos cruzaram-se. Tomás empalideceu. Miguel aproximou-se, voz baixa mas firme. Por que não me disseste? Tomás olhou ao redor, nervoso. Aqui não, Miguel. Por favor. Puxou para um corredor deserto. Eu ia contar, juro. Só precisava de tempo. Tempo para quê? Para continuares a viver duas vidas. A dor na voz de Miguel era palpável. Eu abri-te a minha casa, o meu coração e tu escondeste quem eras. Tens noção do que isso significa para mim? Tomás baixou a cabeça. Tenho medo. A minha família e a empresa, se souberem que sou gay, perco tudo. O conselho, os acionistas, a minha mãe. Ela já tem problemas de saúde. Não aguentaria. Miguel sentiu raiva e pena ao mesmo tempo. E eu? Achavas que eu ia aceitar ser o segredo sujo? Não. Nunca. Eu amo-te, Miguel. As palavras saíram precipitadas, desesperadas. Desde aquela noite na tempestade. És a única coisa verdadeira na minha vida. Mas Miguel afastou-se. Preciso de pensar. Saiu do palácio sem olhar para trás, apanhou o último comboio para Lisboa. Durante a viagem, chorou em silêncio. Nos dias seguintes, Tomás bombardeou com mensagens, flores, chamadas. Miguel não respondia. Doía demais. Lembrava-se de cada toque, cada olhar, e sentia-se usado. Uma semana depois, a notícia estourou nos jornais, CEO Tomás Almeida envolvido em escândalo romântico. Uma foto desfocada dos dois saindo juntos de um restaurante. Alguém os seguira. A imprensa sensacionalista especulava. A família Almeida emitiu nota negando rumores infundados. Miguel viu Tomás na televisão, cara séria, são mentiras. A minha vida privada não interessa a ninguém. Mentiu descaradamente. Miguel sentiu o coração partir-se outra vez. Decidiu que era o fim. O inverno chegou cedo a Lisboa. Miguel mergulhou no trabalho, dava aulas até tarde, tocava até os dedos doerem. Evitava os locais onde costumava encontrar Tomás. Amigos perguntavam o que acontecera, ele dizia apenas acabou. Uma noite, ao sair do conservatório, encontrou uma figura familiar à porta. Era João, o melhor amigo de Miguel desde a universidade.
Também gay, João fora o único que estivera presente quando a família o rejeitara. Preciso falar contigo, disse João, sério. Foram a um café próximo. Sei o que aconteceu com o Tomás Almeida. Miguel franziu o sobrolho. Como? João suspirou. Trabalho na agência de comunicação que gera a crise dele. Ele está destruído, Miguel. Não dorme, não come. Pede todos os dias notícias tuas. Miguel endureceu. Ele negou publicamente. Escolheu o armário. Escolheu o medo, corrigiu João. Mas está a mudar. Demitiu a equipa que vazou a foto. Contratou advogados para processar o paparazzo. E começou terapia. Sozinho. Disse-me que quer ser digno de ti. Miguel abanou a cabeça. Não basta. João entregou-lhe um envelope. Ele pediu que te desse isto. Só isto. Em casa, Miguel abriu. Era uma carta manuscrita, várias páginas. Miguel. Escrevo isto porque não mereço que me ouças pessoalmente. Errei feio. Tive medo da verdade toda a vida. Cresci ouvindo que homem como eu não podia amar outro homem. Que era pecado, fraqueza, vergonha. Quando te conheci naquela noite, senti pela primeira vez que podia ser eu mesmo. Mas o medo era maior que o amor. Covarde, escondi-te. A foto obrigou-me a olhar no espelho. Vi um homem preso. Não quero mais isso. Comecei a contar à terapeuta tudo. Choro como criança nas sessões. Estou a aprender a aceitar-me. Não te peço perdão imediato. Só peço que saibas, amo-te mais do que a empresa, mais do que a aprovação da família. Se um dia quiseres falar, estarei aqui. Se não, respeitarei. Com todo o meu coração. Tomás. Miguel leu e releu até as letras dançarem. Chorou. Pela primeira vez, sentiu que Tomás estava a lutar, não só por ele, mas por si mesmo. Dias depois, a mãe de Tomás sofreu um AVC. Notícia nos jornais. Miguel soube por João que Tomás estava no hospital, sozinho, a família culpava o stress do escândalo. Sem pensar duas vezes, Miguel apanhou o carro e foi ao hospital em Lisboa. Encontrou Tomás no corredor, olhos vermelhos, barba por fazer. Como soubeste? Perguntou Tomás, voz rouca. Não importa. Miguel abraçou-o forte. Tomás desabou nos seus braços, chorando como criança. Ficaram assim longos minutos. Quando se acalmou, Tomás disse, a minha mãe e os médicos dizem que pode recuperar. Mas antes do AVC, discutimos. Eu contei-lhe sobre ti. Miguel afastou-se, surpreendido. Contaste? Sim. Disse que amava um homem. Que eras tu. Ela chorou, mas não me rejeitou. Disse que precisava de tempo. Depois isto aconteceu. Miguel segurou-lhe o rosto. Estás a fazer o mais difícil. Estou orgulhoso de ti. Passaram a noite no hospital, de mãos dadas no canto da sala de espera. Pela primeira vez, sem esconder. A recuperação da mãe de Tomás foi lenta mas positiva. Dona Helena Almeida, viúva conservadora e católica devota, pediu para conhecer Miguel. O encontro foi marcado numa tarde de primavera, na mansão familiar em Cascais. Miguel estava nervoso. Tomás segurava-lhe a mão no carro. Seja o que for, estamos juntos. Dona Helena recebeu-os na sala de estar cheia de retratos antigos. Olhou Miguel longamente. O senhor é o pianista que salvou meu filho naquela noite de tempestade. Miguel corou. Salvar é exagero, minha senhora. Ela sorriu debilmente. Salvou sim. Ele contou-me tudo. Eu demorei a entender. Cresci noutro tempo. Mas ver o Tomás feliz outra vez, depois de anos tão fechado, isso vale mais que tradições. Estendeu a mão trêmula. Bem-vindo à família, Miguel. Tomás chorou. Miguel também. A relação floresceu abertamente. Tomás começou a aparecer com Miguel em eventos culturais. A imprensa especulava, mas ele já não negava.
Deu uma entrevista à revista Visão. Sim, sou gay. Amo um homem extraordinário. A minha vida privada sempre foi minha, mas cansei de mentir. A empresa sofreu algum impacto inicial, ações caíram 3%, mas Tomás enfrentou o conselho. Quem não aceitar, pode sair. A Almeida e Filhos será líder também em inclusão. Vários acionistas conservadores venderam, mas novos investidores progressistas entraram. A empresa cresceu. Miguel mudou-se para o apartamento de Tomás no Príncipe Real, com vista para o Tejo. As noites eram preenchidas por música, Miguel ao piano, Tomás tentando acompanhar na guitarra. Mas nem tudo era perfeito. Surgiu um novo conflito. O irmão mais novo de Tomás, Rui, que sempre invejara a posição de CEO, viu na saída do armário uma oportunidade. Aliou-se a acionistas conservadores e tentou um golpe interno, divulgando e-mails antigos onde Tomás parecia apoiar causas tradicionais, escritos antes da sua aceitação. A notícia explodiu, hipocrisia no topo da Almeida e Filhos. Tomás ficou abalado. Vão usar o meu passado contra mim. Miguel abraçou, usaremos a tua verdade presente. Juntos prepararam uma resposta. Tomás convocou conferência de imprensa. Ao lado de Miguel, de mãos dadas perante as câmaras, falou, sim, no passado disse coisas que hoje rejeito. Estava preso no medo. Hoje sou livre. E esta empresa será a reflexão disso. A coragem impressionou o país. Ações recuperaram. Rui foi afastado do conselho. O verão trouxe calmaria. Miguel e Tomás viajaram pelo Douro, de barco lento, só os dois. Falaram de futuro, adoção, casamento, uma vida sem máscaras. Mas o passado de Miguel também reclamava atenção. Recebeu uma carta da irmã mais velha, Ana, com quem não falava há 7 anos. Ouvi falar de ti na televisão, ao lado daquele empresário. A mãe está doente. Quer ver-te antes que seja tarde. Miguel hesitou. A mãe cortara-o da vida por ser gay. Tomás incentivou, vai. Não por ela, mas por ti. Precisas de fechar esse capítulo. Viajou até Trás-os-Montes. A casa era a mesma, mas a mãe envelhecida, acamada. Ana recebeu-o friamente. O pai falecera 2 anos antes. Na cama, a mãe olhou, vi-te na televisão. Com esse homem. Miguel preparou-se para o pior. Ela continuou, sempre soube que eras diferente. Tive medo do que os vizinhos diriam. Fiar maior que o amor de mãe. Perdoa-me, filho. Miguel chorou nos braços dela. Ficou 3 dias. Quando partiu, a família estava partida mas com uma fenda de luz. De volta a Lisboa, contou tudo a Tomás. Agora sim, sinto-me inteiro. Prepararam uma surpresa, um recital beneficente para associações LGBT, no Teatro São Carlos. Miguel tocaria, Tomás seria o patrono principal. Convites enviados a personalidades, jornalistas, famílias. Na noite do concerto, o teatro lotado. Miguel dedicou a peça principal, a Sonata ao Luar de Beethoven, à pessoa que abriu a minha porta numa tempestade e mudou tudo. Após o concerto, Tomás subiu ao palco. A plateia silenciou. Hoje quero pedir uma coisa importante. Ajoelhou-se, anel na mão. Miguel Ferreira, queres casar comigo? Aplausos ensurdecedores. Miguel, lágrimas nos olhos, disse sim. O casamento realizou-se 1 ano depois, numa quinta no Alentejo, sob céus azuis infinitos. Familiares de ambos, a mãe de Tomás recuperada, a mãe de Miguel presente pela primeira vez, amigos, colegas. João foi padrinho de Miguel. Trocaram votos simples mas profundos. Miguel, prometo tocar para ti todos os dias da nossa vida. Tomás, prometo nunca mais fechar nenhuma porta entre nós. A festa durou até amanhecer. Dançaram sob as estrelas, riram, choraram de felicidade. Anos depois, adotaram 2 filhos, um rapaz e uma rapariga, irmãos retirados de uma instituição. Criaram-nos com amor aberto, música constante, histórias de coragem. Tomás reformou a empresa para líder em direitos LGBT no setor corporativo. Miguel abriu uma academia de música gratuita para jovens em risco, muitos deles quer.
Numa noite de tempestade, anos mais tarde, estavam no mesmo apartamento do Barro Alto, agora casa de fim de semana. A chuva batia forte na janela. Miguel ao piano, Tomás abraçado por trás. Lembras-te daquela noite? Perguntou Tomás. Como poderia esquecer? Abri a porta errada e encontrei o amor da minha vida. Beijaram-se enquanto o trovão ecoava. Fora da janela, a tempestade cedia, deixando o céu limpo e estrelado. Porque o amor, quando verdadeiro, sempre vence o medo.